Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro A Noite em que o Verão Acabou, de João Tordo. Este é o livro, um calhamaço de todo o tamanho, de 667 páginas. Este livro foi-me emprestado pela minha mãe, é um policial. Vou-vos só ler muito rapidamente a biografia, ou a nota biográfica, melhor dizendo, do João Tordo, do autor. João Tordo nasceu em Lisboa em 1975. Em 2009, venceu o Prémio Literário José Saramago pelo romance As Três Vidas e em 2011 foi finalista do Prémio Portugal Telecom. Foi também finalista do Prémio Melhor Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores em 2011 e 2015 e do Prémio Literário Fernando Namora em 2011, 2012, 2015 e 2016, do Prémio Pen Club em 2019, bem como da sexta edição do Prémio Literário Europeu. Os seus livros estão publicados em vários países, incluindo França, Itália, Alemanha, Brasil, Hungria, Espanha, Argentina, México e Uruguai. Em 2018, a sua obra Ensina-me a Voar sobre os Telhados, que se seguiu à trilogia dos Lugares Sem Nome, foi um êxito da crítica e do público. A Mulher que Correu Atrás do Vento foi o seu 12º romance. Pronto. Este livro é de... Já agora deixem-me ver. Não apontei essa parte. Oh, então onde é que está a ficha técnica? Ai, o caneco está aqui no fim. Então, a primeira edição deste livro é de 2019. Pronto. É. E a minha mãe comprou em 2020. Exatamente. Ok, pronto, interessantíssimo. Eu estou a ler em 2023. Ok, então, este livro vem com um marcador simpático e conta a história de Pedro Taborda e Laura Walsh. Enfim, conta a história de muitas outras coisas, mas no fundo é sobretudo da relação entre estas duas pessoas e de um crime tenebroso que acontece. O livro está dividido em 3 partes, vamos lá. Tem um prólogo, que torna o livro logo um pouco misterioso, porque cada parte ou cada, capítulo está datado. Portanto, tem assim a data em cima e o local. Neste caso, 14 de setembro de 1998, Chatham, que é no estado de Nova Iorque, uma localidade no estado de Nova Iorque. Depois tem verão de 1987 no Lagoeiro, março, que é no Algarve, cá em Portugal, março de 1997 em Lisboa, e é isso? Não, é isso. E depois passamos logo para a primeira parte. Então, a primeira parte compreende o tempo entre 1987 e 1998 e chama-se Ascensão e Declínio dos Walsh. E a segunda parte está muito mais à frente, já na página 429, compreende o tempo entre 2008 e 2017 e chama-se O Homem Invisível. Então, quando eu digo compreende o tempo entre 1987 e 1998, entre 2008 e 2017, não quer dizer que depois vão encontrar coisas em 1992, coisas em 1989, por exemplo. De uma maneira geral, ele situa a ação no final dos anos 80, 87... não sei se tem algumas datas de 88, mas andará por aí, que é quando o Pedro conhece a família Walsh, no Algarve. Depois passamos para dali a 10 anos, quando ele vai a Nova Iorque. E depois dali a 10 anos novamente, quando ele regressa a Nova Iorque. E depois passamos para 2008 e andamos por ali. Portanto, não andamos não sei por quantos anos, ok? Apesar de, pelo volume deste livro, podermos julgar facilmente que é isso que acontece, mas não é isso que acontece. Então, o Pedro conhece a família Walsh em 1987. Ele vai passar férias com a família para o Algarve, para o Lagoeiro, está com a irmã, que se chama Júlia, com os pais, com a avó e com a tia-avó. Tem um cãozinho também, é uma cadela, já não me lembro muito bem. E nessas férias que passam no Algarve, ele tem... Que idade é que ele tem? 16 anos. Não, 16 não, acho que era um bocado mais novo, talvez. Não me estou a lembrar. Mas será o início da adolescência, talvez 14, 15, será por aí. Ele conhece essa tal família Walsh, é um casal composto pelo Noah Walsh e pela Leah Walsh, sua mulher, e eles têm 2 filhas, a Laura, que é a mais velha e que será da idade do Pedro, e Levi, que é bastante mais nova.
E eles, é daquelas amizades que às vezes se fazem nas férias, eles conhecem-se, engraçam uns com os outros, começam a sair, vão passear, encontram-se na praia, a família dá-se uma com a outra. Sei lá, a dada altura, o pai do Pedro Taborda vai jogar golfe com o Noah Walsh e a coisa não lhe corre muito bem, porque nós cá em Portugal, pelo menos, penso que não temos assim tanta tradição de jogar golfe. E penso que nos Estados Unidos será uma tradição maior. Eu não sei, estou a falar de cor, ou então é uma tradição só de gente rica, porque no fundo a família do Pedro Taborda é uma família classe média, média alta, portanto tem algumas possibilidades, tem possibilidade de ter uma casa de praia no Algarve, não é? Apesar de serem de Lisboa, ou de viverem em Lisboa, mas a família Walsh já é uma classe alta. Altíssima. Portanto, eles são donos de um hotel e de vários restaurantes, portanto é uma família bastante abastada e têm uma casa também muito rica, ali mesmo ao lado da casa dos Taborda. Depois surgem os amigos dos Walsh, que vão ser também importantes mais à frente na trama, que é o Michael Pincus e o seu filho, o Artie Pincus. Eu penso que a mulher do Michael não aparece, pois não? Pronto, que são americanos. Eu não sei se disse, acho que não disse isto, eles são americanos. Pronto. E são assim aquele típico grande, alto, espadaúdo, muito bem parecidos e assim um bocado intimidantes para um português muito convencional. Enfim. Mas eles estavam-se a dar bem, era assim uma vizinhança simpática, vamos lá. O Pedro lá está em graça com a Laura acha-lhe alguma piada também, mas ela não se quer envolver, mas ele quer, é assim uma paixão solapada que ele tem por ela, mas ela está muito à frente, ela já está assim um bocado mais, é mais sofisticada, é uma espécie também de mistério, não é? Acho eu. Aliás, é isso, eu acho que ela depois também atrai tanto o Pedro por causa disso, porque há uma certa aura de mistério. É muito bonita, é muito voluptuosa, isso tem o seu peso, sem dúvida. Aliás, este autor ele refere muito essas características mais sensuais, mais físicas, etc. ao longo do livro. Portanto, o Pedro Taborda é sensível a isso. Portanto, esta fase da vida deles no Algarve são as recordações do Pedro Taborda dessa altura. E eu acho que acaba por ser também um retrato fiel da adolescência, assim, de uma maneira geral. Portanto, paixões assolapadas, emoções que não sabemos bem em que não sabemos bem como lidar com elas, coisas assim, desse tipo. Mas estamos a ver do ponto de vista do Pedro. Eu acho que ainda não disse isto, mas apesar disto ter os capítulos que estão divididos num espaço temporal muito delimitado, não é linear. Portanto, nós não começamos em 1987 e vamos até 1998. Nós andamos para trás e para a frente constantemente. Então, a dada altura, saltamos para 1998 e estamos na casa dos Walsh, já nos Estados Unidos, portanto em Shetland, uma localidade do estado de Nova Iorque, uma localidade pequena. Estamos na casa rica, abastada dos Walsh e está Noah Walsh no escritório, todo esfaqueado, de forma brutal, e a sua filha mais nova, a Levi, que nesta altura tem 16 anos, encostada a um canto, ensanguentada e com a faca na mão, e eles são encontrados pela governanta, pela senhora Mullins. Será uma espécie de governanta, sim, que vive num anexo e que ouve gritos, etc, etc, e vai até à casa e descobre aquele cenário, enfim, macabro. Nesta altura, o Pedro está em Nova Iorque, portanto, eles separaram-se depois deste verão, ainda trocaram algumas cartas, o Pedro e a Laura. Ele não a esqueceu, a coisa foi esfriando um bocado, eles depois, entretanto, cortaram o contacto. E o Pedro vai para Nova Iorque estudar, ele tem esta ambição de ser escritor. Entra de uma forma pouco honesta, ele no fundo copia um conto de algum autor bastante conhecido não sei, mas desconhecido pelo menos internacionalmente, e consegue entrar numa escola qualquer prestigiada lá em Nova Iorque. Os pais financiam esta aventura e ele vai para lá, mas nem, quer dizer, ele pensa em Laura, portanto parece-me que é uma coisa que está sempre presente nele, mas nem tem contactos. Acho que acaba por encontrá-la por acaso uma noite, e ela está com outro homem e ele fica com ciúmes. É sempre uma coisa muito difícil para o Pedro, enfim, gerir todas estas emoções. Ele nesta altura está a namorar, mas nem gosta assim muito da sua namorada. Enfim, ouçam, eu costumo simpatizar com esta personagem, confesso-vos, quer dizer, não me identifico nada com este tipo de forma de fazer as coisas. Pá, tenho que confessar, não é? Não quero aqui dar uma de superior, mas honestamente, quer dizer, entrar com um copianço ou com plágio
portanto de forma desonesta, depois anda com uma mas gosta de outra, porque é que não fica sozinho? Tipo, não precisa andar com ninguém, não é? Então eu não simpatizo muito com ele. Enfim, mas ele é uma pessoa muito autoconsciente, ele sabe o que é que está a fazer, não se orgulha disso, enfim. Não é um peso, portanto, não é uma coisa que ele faça de género, é uma pessoa horrível e sabe o que é que está a fazer, mas tem prazer em fazer. Não, ele olha, é o melhor que ele consegue fazer e pronto. Como é que eu ia te explicar? Eu ia dizer que não está a magoar ninguém, mas quer dizer, mas está a magoar um bocado... Pelo menos no caso da namorada está a magoar um bocado a namorada, não é? Que acha que ele gosta muito dela e está enganada. Mas depois há assim uns desenvolvimentos que também, mais para a frente, eu não vos vou contar a história toda, senão não saímos daqui nem amanhã, não é? Mas... tudo bem, não... enfim, eu estou a tentar justificar porque é que eu não gosto muito de gajo, mas... tudo bem, é sobretudo nesta fase dele em Nova Iorque que ele irrita-me um bocado. Anda para a frente, anda para trás, não sabe se vai, não sabe se vem, não sabe se fica, não sabe se nhonhonhó e irrita-me um bocado. Pronto, tenho que confessar. Mas se calhar também era o estado de espírito com que eu estava enquanto estava a ler essa fase do livro, não faço ideia. Mas eu sou impaciente, portanto, acho que ia ser sempre a mesma coisa. Enfim, então é isto. Ele vai para Nova Iorque, nesta altura encontra a Laura por acaso, mas não fica com contacto por uma série de vicissitudes. Acontece este assassinato do Noah Walsh, este assassinato brutal. Já não sei muito bem como é que a Laura consegue contactar o Pedro, mas o facto é que consegue contactá-lo e pede-lhe ajuda. Agora, a Laura, ela também... opa, ela estava muito sozinha, Portanto, o pai morto, a irmã mais nova que foi encontrada ensanguentada com a faca na mão, presa, a mãe ausente porque separou-se do pai e foi viver lá com um gajo qualquer para a França e ela não sabe onde é que ela anda. E a Laura está completamente sozinha, assim, emocionalmente ela não tem grandes apoios. E ela sabe que tem no Pedro uma pessoa em quem pode confiar. É claro que parece-me que ela terá bastante consciente que ele gosta muito dela, não é? E ela não tem intenções nenhumas de se envolver com ele. Então há aqui um pouco um aproveitamento, por um lado. Mas eu não a quero julgar muito, porque eu sinto que é isso, que ela está muito, muito sozinha e que é a única pessoa... é uma pessoa em quem ela confia a 100% e que também confia que respeita a vontade dela, parece-me. Ou seja, ela... eu acho que para ela é muito claro que o Pedro tem uma atração física muito forte por ela, mas que ao mesmo tempo também a respeita, que não vai fazer nada que ela não queira. E ela também é uma rapariga muito forte, muito voluntariosa. Mas enfim, é aqui toda uma gestão e eu acho isso interessante, ok? Eu acho isso interessante. A forma como este autor consegue mostrar-nos todas estas complexidades do ser humano e das relações humanas sem tecer julgamentos, não é? Aqui, eu estou a tecer os julgamentos, claramente. Não me orgulho disso, não é? Mas pronto, mas o autor faz isso sem tecer grandes julgamentos. Pronto, são pessoas humanas com os seus problemas, com os seus dramas pessoais e que só querem apoio, querem ajuda. Nesta fase, pelo menos a Laura está muito só. Então pede ajuda ao Pedro. O Pedro, nesta altura, tem que apresentar qualquer coisa, uma espécie de... não é bem isso, mas é como se fosse apresentar uma tese na escola faculdade. Eu não sei muito bem. Só que, como é que lhe hei de chamar? Mas será tipo mais faculdade, não é? Só que, indo com a Laura, pediu um adiamento dessa apresentação e, no entretanto, está a ajudar a Laura a tentar perceber o que é que se está a passar e tentar ajudar a irmã, a Levi. Então vão os dois para Shetland, portanto, para esta localidade. E aqui aparecem muitas outras personagens também, portanto, aparece o jornalista no Lasco, que é uma presença... um bocado constante e é das minhas personagens favoritas, curiosamente, do livro. Tem um sentido de humor muito apurado, ele é muito engraçado. É um jornalista de um jornal pequeno desta localidade, é ambicioso, pronto, mas também é muito realista, então eu gosto bastante desta personagem. E depois há outros, há chefes da polícia, claro, aquela localidade... conhece muito bem, vamos lá, a família Walsh, será das famílias mais ricas dali e que não começou com o pai da Laura, portanto já começou com o avô da Laura. Há, por causa disto, também inimizades. Há uma pessoa que detesta a família Walsh, que é um Sr. Milton, que é, assim, das personagens mais tristes, eu acho, deste livro. E muitas outras. Há um advogado, o Lombardi, que é o advogado da família Walsh, que quer ajudar a Laura e quer arranjar... não pode ser a Levi, foi outra pessoa de certeza, e já muito tendencioso, muito parcial, mas ele é fiel à família, ele é o advogado da família, portanto o objetivo dele é defender a irmã mais nova e
defender o bom nome do Noah Walsh, porque depois o que é que acontece? A mãe da Laura volta para os Estados Unidos, sobretudo por causa da herança, realmente parece assim uma mulher muito egoísta. Pronto, não está, ela não parece nada preocupada com as filhas, é um bocado impressionante, por acaso. Portanto, o objetivo dela parece que é só, ok, o que é que eu posso retirar daqui? O que é que eu posso herdar daqui? É claro que ela separou-se do Noah para ir ter com um homem também riquíssimo. Portanto, é uma mulher que se move um bocado por interesse. Ela gosta do conforto, gosta do luxo. Portanto, o objetivo dela é... Não trabalha, também não o produz, não é? Então, o objetivo dela será agregar-se a alguém que lhe possa dar essa vida luxuosa. Agora, é preciso que se diga, o Noah Walsh, e eu acho que isso acho que não é nenhum spoiler, porque dá para perceber muito no início, também não é grande flor que se cheira, diga-se de passagem, mas tudo bem. Agora aqui a Laura, ela não acredita nada que a irmã seja culpada, defende-a com unhas e dentes, é muito aguerrida, é um bocado... está sempre... Ela está assim um bocado enraivecida, percebem? Mesmo às vezes com o Pedro, que está ali para ajudar e que é um bocado às vezes a voz da razão e da sensatez, não é? Porque ele tem algum distanciamento para todos os efeitos, ela não, ela está envolvida naquilo tudo. Ela às vezes é um bocado agressiva com ele, de forma injusta, enfim. Então, este livro tem muitas emoções, é uma coisa assim bastante emotiva, vamos lá. Eu acho que não vou contar mais o que é que acontece daqui para a frente, porque depois fecha-se esta primeira parte de uma determinada forma que eu não vos vou dizer como, e depois voltamos 10 anos a seguir, em 2008, à continuação desta trama, mas acho que não vou dizer mais, porque senão também é isso, também não quero estragar, porque eu já estou a contar demasiadas coisas. Este livro, o que é que eu acho? Eu acho que ele é bastante dinâmico, é muito longo, e depois é assim, mesmo ler isto à noite na cama é desconfortável, portanto, mas enfim, mas isso a culpa é minha, não é? Podia-me sentar de forma mais confortável e não sei o quê, mas realmente ele é um bocadinho pesado. Ele é tão longo, que eu, a dada altura, para mim, já só... Houve ali algumas coisas que eu acho que só descobri, porque eu não leio estes livros, eu adoro policiais, mas eu não leio policiais com o objetivo de tentar descobrir quem é que matou. A sério, eu leio por lazer, eu gosto de ser surpreendida. Só que eu acho que este livro é tão longo, que a dada altura, com tudo o que acontece, porque também estão sempre a acontecer coisas, não é? Não restam muitas possibilidades. Então eu ali, a dada altura, consegui descobrir pelo menos uma parte da trama. Fui surpreendida na mesma, ok? Quem é que matou, o que é que aconteceu. Porque eu esqueci-me de vos dizer, pouco tempo depois do Noah Walsh ser encontrado morto daquela forma, apareceu o sócio dele, o tal Michael Pincus, morto dentro de um carro completamente carbonizado, ali a poucos quilómetros daquele sítio. Então há estes dois mistérios para deslindar, como é que eles estão relacionados. Isto aconteceu tudo na mesma noite, mas há aqui algumas coisas que tornam impossível ter sido um e depois outro, e depois... enfim, é muito confuso. Então nesta parte, como é que esta parte da trama, enfim, se resolveu, eu fui surpreendida aqui. Agora, na outra parte, que se chama O Homem Invisível, passado pouco tempo, eu já sabia quem era o Homem Invisível. Porque não restavam muitas possibilidades. No fundo, era só por isso. Então, aí não fui surpreendida. Então fiquei um bocadinho triste. Pronto, mas eu mesmo assim, lá está. Eu acho que a parte principal, como é que aconteceu, eu não descobri. Mesmo quando percebi quem era o Homem Invisível, não percebi bem como é que ele tinha entrado naquela história toda rocambolesca. Portanto, fui surpreendida na mesma, ok? Mas eu quero tudo, eu quero ser surpreendida até ao fim nos livros. Só nos livros, enfim. Então, é isso. Eu gostei, achei muito dinâmico. Eu apontei aqui algumas coisas que podia ler, deixem cá ver. Assinalei na página 409 e na página 611, são duas falas da mesma personagem, que é o jornalista Nolasco, e são em alturas em que ele está a conversar com o Pedro Taborda. Uma coisa que eu não queria deixar de dizer é que em muitos capítulos a personagem principal, não é? Portanto, o Pedro Taborda, ele fala diretamente connosco, fala na primeira pessoa. Mas noutros capítulos, os capítulos estão escritos na terceira pessoa, portanto são coisas em que esta personagem não esteve diretamente envolvida, no fundo. E eu também achei isso interessante. Mas enfim, eu ia ler as falas do Nolasco, portanto, daquele jornalista de Shetland. Então, aqui a dada altura, ele está a conversar com o Pedro e diz aqui: isto é a América, meu caro, um jogo de poder e de influências que se estende do Capitólio à cidadezinha mais insignificante do Condado de Columbia. Você que é de fora do país não devia andar envolvido nestas coisas, pode custar-lhe caro. Aliás, esta personagem, ele passa a vida a ser avisado. Não se meta, não sei o quê, mas ele não quer saber. Ele ignora completamente. E faz muito bem. Mas achei interessante isto é a América, meu caro, um jogo de poder e de influências, porque eu penso,
eu acho que não é só a América. Se calhar lá é um nível, ou é uma escala maior, porque também é um país muito mais rico, mas eu acho que isso é em todo lado. Que são, assim, quando estás num determinado nível de poder e de influência, depois é tudo um bocado um jogo de como manter esse poder e de como manter essa influência, e fazem-se coisas um bocado escabrosas para o manter. As pessoas agarram-se ali ao poder, é muito difícil. Eu acho que o poder de facto corrompe. Sinceramente. Ou seja, é uma daquelas coisas que eu própria, que sou assim um bocado... tenho os meus princípios e não sei o quê, às vezes penso, se eu tivesse tanto poder, ou o poder que têm determinadas pessoas, será que eu não me deixaria corromper? Eu não sei se era capaz de fazer isso. Acho que é mesmo muito, muito difícil. E depois marquei outra página, ou seja, no fundo é um bocado recusar o poder, ou tentar compartilhar o poder o mais possível, e isso há de ser também muito, muito difícil. Não é? Quando tens ali o cheirinho do poder, já não queres outra coisa, não sei. E depois assinalei página 611, é quando no lar... Portanto, estamos aqui já muito, muito no fim. Deixa-me cá ver se não tem aqui spoiler. Não tem. Portanto, no Lasco, está o jornalista, também está outra vez, está no café, está a conversar com o Pedro, e diz: acredito que essa história do livre-arbítrio é uma treta. Confessou. Estamos limitados e condicionados por forças que desconhecemos, por causas e consequências que remontam a milhares ou milhões de anos e que são a matéria de que é feito o nosso corpo, a nossa consciência. E eu, apesar de não acreditar que nós sejamos só isso, acho que somos em grande parte isso. Então eu li e gostei. Eu acho que nós temos um determinado nível de livre-arbítrio, mas que é limitado, não temos completo. Pronto, e consigo perceber porquê também, não é? Porque, por outro lado, não só por toda a história que carregamos e por tudo o que herdamos dos nossos antepassados, que está herdado. Nós repetimos comportamentos, repetimos expressões, pensamentos, nós herdamos isso tudo, não é? Ou seja, é tudo em catadupa. Eu herdo dos meus pais, que herdaram dos avós, ou dos meus avós, que herdaram dos seus pais, que por sua vez herdaram dos seus pais. Ou seja, é tudo... toda uma herança, não é? E isto a nível familiar muito próximo. Depois temos toda a herança, enfim, social e cultural também. Então, acho que estamos muito, muito condicionados por isso, sem dúvida. Temos um determinado nível de livre-arbítrio, isso sim. Pelo menos aqui em Portugal, há outros sítios onde não. Ou algumas pessoas não têm. Pronto, mas... achei esta fala assim interessante, então apontei aqui para ler. Eu ainda há pouquíssimo tempo fiz um vídeo sobre meritocracia e achei engraçado porque isto bate um pouco aí também, e então decidi ler. Enfim, mas eu sou um bocadinho mais otimista, apesar de tudo. Acho que temos alguma responsabilidade até um certo ponto. Não temos, é total, por isso é que a meritocracia não acredito nisso. Pronto, enfim, vai Ana, não te percas. Então, outra coisa que eu também queria referir é que este livro tem um sentido de humor... Enfim, o livro é um bocado pesadito, okay? É mesmo tipo literal, mas também figurativamente. Ele é um livro que tem aqui muita violência, tem bastante agressividade, as personagens, às vezes, algumas delas quando se sentem encurraladas, mas depois também, por outro lado, o peso do passado aparece aqui muitas vezes, uma agressividade contida, coisas mal resolvidas, portanto, fala-se aqui muito disso também. De injustiça, há aqui muita injustiça neste livro também, em relação a algumas personagens e como algumas personagens são tratadas, e como é que a vida delas se desenvolve. Eu depois tenho alguma dificuldade em falar sem dar spoilers, mas há uma personagem neste livro que me mete muita pena porque é um homem muito, muito castigado e... enfim, que teve imenso azar, lá está aquela cena, não é? A sorte do azar, teve muito azar com coisas que lhe foram acontecendo e depois a dada altura começaram a fazer de propósito para o castigar e para o prejudicar. Então tem aqui coisas também muito cruéis, então nesse sentido é um livro pesado, mas depois de vez em quando há uma outra personagem que diz assim uma cena engraçada que eu acho que deve ser o sentido do humor do autor, porque são tiradas pelo livro, ok? E usam uma expressão qualquer muito engraçada, mas é um tipo de sentido de humor que eu acho que se repete nas personagens. Então que eu percebo que é o sentido de humor do autor. Ou seja, percebem? Quando vocês percebem o autor presente num livro, a sua personalidade, um bocadinho. Eu senti isso, mas eu gostei, eu achei. Eu havia aqui partes em que eu me ria um bocadito. Agora, não assinalei nenhuma, honestamente, mas notei isso, ou senti isso e gostei. Pronto,
É isso, está feita a apreciação. Espero que tenham a oportunidade de ler o livro. Meu Deus do céu, isto levou-me muito tempo porque eu li à noite e à noite é daquelas coisas. Há dias em que eu conseguia ler um capítulo inteiro e à noite, ou dois até, e depois havia noites em que lia 2 ou 3 páginas e começava a trocar os olhos. Então, para o terminar de ler, porque depois chega ali um ponto que eu sei que eu já quero terminar, quero saber. Então, isto acontece-me com alguma frequência nos policiais, então já trouxe para ler durante o dia, para eu acabar de ler. Durante o dia aproveitei o feriado e fiz isso nessa altura. Pronto. Então é isso. Espero que tenham a oportunidade de ler. Espero que tenham gostado desta apreciação e até à próxima. Tchau, tchau.